Olá, seja muito bem-vindo ao nosso Momento Consulte. Eu me chamo Gilberto Meira, sou consultor jurídico tributário aqui da Consult e o tema do nosso episódio de hoje tem a ver com uma solicitação que é resultante de uma dúvida até histórica quanto à possibilidade de creditamento de material de construção, né? Ou seja, a empresa está construindo um barracão, construindo um imóvel, e ele pergunta, afinal, eu tenho direito ao crédito do ICMS? Bom, o tema é ICMS, mas evidentemente nós vamos fazer um paralelo com o IBS, com a CBS, sempre mostrando que existem exceções à regra. E esta exceção geralmente é decorrente de uma concessão pública. Mas vamos voltar um pouquinho na história, né? Lá nos idos de 1997, né? Foi perguntado, e é bom lembrar que logo depois da edição da Lei Complementar 87 de 96, a Lei Candir, foi perguntado, olha, nós estamos comprando produtos aqui que serão utilizados, né, para a estrutura de uma unidade física. E a pergunta que não quer calar, podemos, enfim, fazer crédito com relação a esses bens do imobilizado? Então, repetindo, é a consulta 157 de 1997. Né? E a consulente descreve uma situação envolvendo aí a Copel, e as obras são executadas pelas empresas filiadas e é uma consulta feita por uma associação. É bom lembrar que em nível de Estado ou o contribuinte propriamente pode fazê-lo ou as associações que têm representatividade poderão fazê-lo. É o que nós fazemos nesses casos. E aqui foi uma associação e ela informa ser representante de empreiteiras de obras. Ela é ligada à produção e ao fornecimento de eletricidade do Estado do Paraná e tem contratos aí com a Copel. E aí pergunta, primeiro, as obras executadas pelas empresas filiadas ao sindicato na forma definida enquadram-se na atividade de construção civil? Isso é uma questão de detalhamento e ele usou, à época, o regulamento, o artigo 288, dizendo que sim. As empresas deverão pagar diferencial de alíquota, olha, em sendo contribuinte, uma discussão que nós já, inclusive, tratamos em outras oportunidades, né? Nós vamos colocar aqui no link sobre essa questão envolvendo a discussão da construção civil, um momento consulte onde nós tratamos desta questão envolvendo o diferencial de alíquota para que você possa ter. Você que nos acompanha sabe que toda vez que nós fazemos uma referência, nós tomamos o cuidado de colocar o link, é o nosso diferencial, e é um convite àqueles que ainda não nos acompanham a nos acompanhar, né? E aí fica a dica, você pode se cadastrar, tem aqui a sinetinha, e você toda vez que tiver uma informação, você vai receber, olha, tem vídeo novo, né? Nós estamos lançando de 2 a 3 vídeos por semana, e agora também no Spotify, para que você que nos acompanha, está aí dirigindo, indo para o trabalho, viajando, né? Não tendo com quem conversar, vamos ouvir um Momento Consulte, e você fica ouvindo e depois você, opa, deixa eu olhar esse episódio para ver se ele realmente me interessa. Então, o episódio em questão é o 212, 213, melhor dizendo, né? Que nós estamos gravando e que trata da temática. E é sempre bom lembrar que se você tiver dúvidas, comentários, adições a fazer, discussões, questionamentos, contestações, e quando eu digo contestação, não é aquele convite, me contesta que eu estou pronto para isso. Não. Muito pelo contrário, é um convite dialético de quem quer evoluir. E se você tiver uma outra posição, é sempre importante observar que há uma outra posição para nós e nosso público estarmos aí habituados. E você pode fazê-lo de duas formas. Ou manda para o nosso e-mail, momentoconsulte@consult.com.br, ou aqui embaixo existe um espaço onde você pode fazer o seu comentário, a sua observação, e nós responderemos para você, tá bom? Bom, voltando ao tema, e aí ele pergunta, afinal, posso ou não posso fazer o crédito, né? A consulta, então, a 157 de 97, entendeu, a partir da consulta 117 de 97, foi a original, tá? Que não é possível o creditamento, oriundo de aquisições de material de construção, tá? Tendo em vista que essas construções vão ser imobilizadas na aquisição dos materiais
e, por conseguinte, não tem nexo de causalidade com a atividade. Veja, eles entendem que a possibilidade de crédito hoje no âmbito do ICMS não é possível. Por quê? A ideia do crédito físico. A consulta 117 de 97, que é anterior a essa, e nós vamos mencioná-la também ali no linkzinho, ela deixa bem claro que, como bem é utilizado para a atividade da empresa, ele está sujeito ao ITBI em caso de venda ou ao ITCMD, não anexo de causalidade com o ICMS. Essa é uma discussão histórica do conceito de crédito financeiro e crédito físico, que para a CBS e para o IBS nós tivemos uma evolução. Né? É importante observar, e daqui a pouco nós fazemos menção quanto ao IBS e à CBS, porque isso, a partir de agora, naturalmente poderá gerar o aproveitamento. É evidente que a partir de janeiro de 2027, quando entra a CBS em vigor, então se você hoje está pensando num planejamento de ampliação, né, é conveniente eventualmente começar a se precaver e planejar o momento em que vai fazer o investimento até para recuperar o crédito que diz respeito ao IBS e à CBS a partir de janeiro. Então, trabalhe com essa concepção. Evidentemente, se você não tem tempo, para isso você precisa fazer a ampliação. Neste momento, não há que se falar em crédito. Por quê? Além das consultas 117 de 97, a consulta 157 de 97, mais recentemente, a consulta número 10 de 2025, todas aqui do Paraná, repetiu este entendimento, deixando claro que o imóvel não dá direito ao crédito. Né? E aqui uma dica muito interessante. Sempre que você quer saber o que eu posso me acreditar, estantes, armários, eles referenciam nessa consulta número 10, é por isso que nós estamos trazendo aqui, além do material de construção, uma série de itens. E eles remetem a uma consulta que seria uma consulta texto, uma consulta com texto, né, que é a consulta número 62 de 2021, todas aqui do Paraná, em que eles fazem praticamente uma lista de muitos itens e que gerarão direito ao crédito no contexto atual do ICMS, que é um contexto restritivo, que não admite. Pior que isso, nós investigamos a época e hoje nós estamos usando, o estado de Santa Catarina tem duas posições semelhantes, né, ambas no ano de 2007, né, uma de 2007 e outra de 2021, sendo a 33, dizendo o seguinte: o crédito imposto existe apenas em função da incidência do tributo na operação prestação subsequente. O que ele quer dizer aqui é que se eu não tiver débito lá na frente, evidentemente eu não tenho direito ao crédito. Isso é importante que se diga. Quando falamos em não cumulatividade, nós não estamos falando em enriquecimento ilícito. O crédito ele existe para bater o futuro débito. Se eu não tenho débito, e aí leia-se isenção, não incidência e imunidade, eu não tenho que fazer crédito. O que chama atenção da questão de proporcionalidade, rateio, que nós vamos falar daqui a pouco no que diz respeito ao IBS e à CBS. Mas ainda avançando, no caso em tela aqui, a consulta 33 de 2007, como a saída envolvia uma empresa de construção civil, tá? Ele disse, olha, empresa de construção civil é sujeito ao ISS. Não há que se falar em crédito de ICMS. Ah, mas é injusto. Não, eu sempre digo que injusto é filhote de rato que nasceu no inverno em Curitiba. Isso é complicado. Gente, o conceito ele é legal, ele é constitucional, em que pese discutir-se a amplitude do conceito de crédito financeiro, crédito físico, né, que é uma discussão que, a partir da CBS e do IBS, ela é praticamente extinta, né, a depender da regulamentação que virá. Uma coisa é clara, o artigo 155, parágrafo 2º, a partir do inciso 1º, diz: só há direito ao crédito se houver débito na etapa subsequente, não havendo direito de manutenção de crédito em saídas com isenção e não incidência, vírgula, salvo determinação em contrário. Então, como regra geral, não dá direito ao crédito. Nós temos algumas exceções, já vimos, né, em passado recente, situações excepcionalíssimas
mediante Paraná competitivo, situação em que foi concedido crédito para material de construção totalmente fora do contexto do que eu estou dizendo. Por quê? Porque o Estado tinha interesse em atrair o investimento e, ao fornecer crédito, eu reduzo o custo de investimento e eu consigo fazer o papel de fomento do Estado. Ah, mas o Estado pode? Pode. Ele tem autonomia para isso. Ele está abrindo mão da receita rigorosamente dentro da lei, respeitando a lei de responsabilidade fiscal por conseguinte, e até porque é um tema que, mesmo tendo o posicionamento atual, tem questionamentos. E aqui é importante observar, nessa consulta de Santa Catarina, assim como aquela antiga do Paraná, eles vão adiante. O imposto, o crédito dele, existe apenas em função da incidência. Não há que se falar em débito, não há que se falar em crédito. E aí eles vinculam a regrinha que eu acabei de citar, que é o inciso 2º, parágrafo 2º, do artigo 155 da Constituição, dizendo que a não incidência e a isenção não geram crédito. E detalhe, o crédito tem que ser anulado, porque a operação subsequente não sofre incidência. E lá no artigo 20 da Lei Candir, a Lei 87 de 96, ele fala da permissão de crédito relativa à aquisição de bens para o ativo permanente, porém desde que a operação subsequente seja tributada. Aqui é que reside a discussão. Em momento algum, a Lei Complementar 87 de 96 vedou crédito de material de construção de um barracão industrial, por exemplo. Todavia, o entendimento dos estados no conceito de crédito físico é que ele não tem vinculação. E olha aqui, ó, comentário desta consulta de Santa Catarina. O crédito pretendido pela consulente, a despeito de haver isenção não incidência, o que já não daria direito a crédito, diz aqui, ó, a despeito do crédito pretendido pela consulente, mesmo tratando-se de material que vai ter aí uma alíquota inexistente, porque é isento ou não incidência, a entrada de material de construção, que é utilizado em obra de construção civil em imóvel próprio da consulente ou de terceiros, que utiliza mediante contrato de locação, veja, locação hoje não tem ISS, terá IBS e CBS. Então, não tem nada a ver com a atividade de ICMS. Por isso, não há crédito. E ainda mais, sucede que a operação subsequente à entrada referido material de construção não sofre incidência. E, porque a construção civil não está sujeita, tá? E duas, porque o produto, o resultado da obra, é sujeito aí ao ISS. E referenda uma posição, que nós inclusive vamos citar aqui como parâmetro para tudo isso que está sendo usado, de um agravo regimental, né, em recurso especial, tá, oriundo de Minas Gerais, que trata da temática, e outro também, oriundo aí da Paraíba, tá, no recurso de mandado de segurança 10678 da Paraíba, de 1999, ele trata especificamente sobre construção civil, vedando o aproveitamento de crédito. Já o outro julgado é mais amplo, o agravo regimental, né, número 1.358.847 de Minas Gerais, e se você não nos acompanha e está nos ouvindo aí no Spotify, poxa, eu não tenho como anotar isso. Acesse depois o episódio e você vai ver que nós sempre colocamos um link das citações, das referências, para você se localizar. É o nosso diferencial. Nós damos a você um fundamento e um argumento e o subsídio onde nós buscamos a informação. E este julgado, né, de lavra do ministro Humberto Martins, ele tem lá na ementa o seguinte texto: tributar ICMS, crédito de bens destinados ao ativo permanente, entradas ocorridas ao tempo da redação original, da Lei Complementar 87, artigo 20, utilização de produção de mercadoria, objeto de saída tributada, direito ao crédito. Veja, aqui nós temos uma situação de direito ao crédito por uma saída tributada, mas no meio do questionamento existe lá a possibilidade de crédito de bens do permanente e que sejam utilizados na produção de mercadorias, né? E a resposta, já no voto vista do ministro Herman Benjamin, é que, na prática, ele diz respeito aí a material de construção, até porque, como é um agravo, a decisão original chegou a entender pelo creditamento até que ficou entendido que era material de construção. Então, o voto vista do ministro Herman Benjamin, ele reviu o entendimento, em vista da apelação,
E diz o seguinte: embargos à execução, glosa de crédito de ICMS, produto intermediário, integração ao produto final para mineradora, aquisição de material para construção de instalações, impossibilidade. Né? Cita também o recurso extraordinário como origem, 503.877, também estará referendado em tudo que nós falamos. O que significa dizer que, segundo esse entendimento do STJ, de onde os estados acabam por adotar o seu posicionamento, não há que se falar em crédito de material de construção sobre a ótica, tá, do ICMS. Né? E, ao final, inclusive, faz todo um histórico na decisão lá do STJ, fazendo menção. Então, é muito interessante a leitura, onde ele argumenta, e ele diz bem claro que, neste caso, não cabe crédito, porque, a rigor, nós estamos falando de material de construção. Ou seja, a posição do Paraná e a posição de Santa Catarina, a despeito desse tema, em algum momento, ter condições de chegar ao Supremo Tribunal Federal, porque é tema constitucional, é não cumulatividade, ou seja, satisfeitas as condições, e elas não foram exercidas aqui, eles poderiam sim recorrer ao Supremo Tribunal Federal, fato este que não aconteceu pelas razões, naturalmente, de regimento, pelas razões objetivas. Não bastasse isso, então, Santa Catarina também se posicionou por duas consultas, a 33 de 2007 e, mais recentemente, em 2021, por meio da 55 de 2021, dizendo, olha, crédito permanente não pode ser apropriado no caso de construção civil, que é sujeito ao ISS, é pontual, né? E ele faz menção exatamente a esse agravo, tá? Regimental, dentro de um agravo de instrumento, isso é toda uma tecnologia legislativa. E não satisfeitos com isso, já pegamos Paraná, Santa Catarina, nós também localizamos em 2023 uma resposta à consulta tributária no estado de São Paulo, sempre repetindo, os linkzinhos das consultas, os fundamentos, todos estarão lá embaixo. E a consulente paulista pergunta, na ementa, aquisição de material de construção de imóvel, CFOP, crédito, para registro da entrada de materiais que vão ser incorporados à edificação, classificados como ativo mobilizado segundo normas contábeis, destinados à reforma de manutenção de imóvel próprio, que deve ser utilizado, segundo pergunta aqui, o CFOP 1551 ou 2551, compra de bem para imobilizado, não deixa de ser, e 1406 ou 2406, compra de bem para o ativo imobilizado, cuja mercadoria está sujeita ao regime de substituição tributária. Notem aqui, existe uma separação muito necessária, né? Você separa aí na legislação o que pode e o que não pode. E ela é uma optante do simples, mas ainda observar que a Lei Complementar 123 de 2006 não permite o aproveitamento. Não é? Bom, a rigor, fundamentando-se aqui em decisões normativas, todas elas fundamentadas na consulta, o Estado de São Paulo, ele deixa bem claro, lá no item 5 dessa resposta, tá? O crédito de ICMS não é admitido para os bens destinados a integrar o ativo mobilizado. Ou seja, não é porque é imobilizado que tudo gera direito ao crédito, mas somente aqueles que atendam condições estabelecidas na lei. E as condições ele elenca aqui. Primeiro, utilizado direta e exclusivamente no desenvolvimento de atividade do adquirente, da qual resulta em realização subsequente à operação relativa ao ICMS. 2. Caracterizados exclusivamente como móveis e não imóveis, móveis à luz do artigo 82 do Código Civil, e não percam essa condição mesmo após a integração no ativo mobilizado. Por isso é muito importante saber quando você está comprando um equipamento, se ele é afixado ao solo, se ele é isolado, como é que ele vai ser imobilizado na contabilidade para você saber o tratamento. Este item aqui, principalmente o primeiro, que diz resulte na realização de operações relativas à circulação de mercadorias e serviços sujeitos à tributação. É onde reside, e aqui é uma ótica particular nossa, como advogados, não é a posição, vocês já viram, do STJ, não é a posição das consultas do Paraná, Santa Catarina e São Paulo,
que vedam por ser material de construção. Mas imaginemos nós que eu fosse uma indústria e estivesse comprando material para ampliação do parque industrial. Estaria atendendo essa demanda, porque ele vai ser utilizado. É aqui que reside a discussão da questão do creditamento ou não do material de construção. No âmbito do STJ, o tema se esgotou. Como estudioso do tema, eu veria que esse assunto poderia chegar ao STF, o STF poderia revar esse tema, mas aqui vale a dica da discussão, um estudo para ver se vale a pena para se fazer essa discussão. Hoje a posição é negativa, o STJ já tem posicionamento e vocês veem que os estados estão dizendo que não. Como o tema não chegou ao Supremo Tribunal Federal, ele poderia tranquilamente ser revisto. Todavia, nós falamos aqui também que cabe aqui análise sobre a ótica, afastando agora esse ICMS, sobre a ótica do IBS e da CBS. Essas restrições que nós apresentamos hoje não mais existirão no que diz respeito ao IBS e à CBS. Por quê? Ora, à luz do artigo 46 da Lei Complementar 214, nós temos lá as questõezinhas que tratam basicamente do regime de apuração, e ele joga para o artigo 47 o conceito da não cumulatividade, oriunda lá da emenda constitucional 132 de 2023, lembra da propaganda? Olha, crédito amplo, ilimitado. Eu tenho 15 tipos de urticária quando me fala em crédito amplo e restrito, porque ao tempo da inclusão do PIS/COFINS não cumulativa, os jovens há mais tempo como eu devem ter lembrança, não, vamos dar direito a crédito a tudo. Depois foi aquela briga e hoje nós temos que adotar para efeito de PIS e COFINS o conceito de relevância, essencialidade e cabimento, né? Ou seja, o que foi vendido não é o que é apresentado. O que é importante neste momento, nós temos aí todo o cuidado no mundo. Nós tivemos recentemente a aprovação da Lei Complementar 227, que deu, enfim, condições para que o comitê gestor e a própria União regulamentem a CBS e IBS, baseada aí no princípio da cooperação, quando então devemos ter aí em breve o regulamento do IBS e da CBS, onde alguma outra coordenada poderá vir, nós vamos ver se existem argumentos de questionamento, tá? Todavia, a ideia de que é ampla, geral e restrita tem que ser analisada com muito cuidado. O que a lei preconiza é o crédito amplo, geral e restrito, vírgula, daquilo, assim como nós usamos o ICMS, a discussão lá não cabe aqui, porque lá se restringia para o bem do contato físico, né? E aí nós recomendávamos, por exemplo, a classificação contábil adequada. Já que o bem gerava direito ao crédito e não se entendia que ele era material, ele poderia, e aí são regras de classificação, eu repito, é uma regra que tem que ser muito bem fundamentada na contabilidade. Classificação contábil é um atributo do profissional de contabilidade. Você vai pegar lá na lei das SAs, você pode usar o FIPECAF a teu favor. Tem até um garoto novo lá, vocês devem conhecer, o tal do Eliseu Martins, que comenta muito bem. Vocês podem olhar os CPCs, atenção, meus queridos amigos do direito, não é o Código de Processo Civil, é o Comitê de Pronunciamento Contábil, onde vocês vão achar uma série de orientações como fazer essas classificações. Então, se você pegar as regras, ninguém tira essa responsabilidade do profissional de contabilidade. Por quê? Direito tributário é uma ciência de sobreposição ou superposição. Ele está a caráter, a cavalo, se assim possamos dizer, da contabilidade. Ou seja, artigo 110, 109, não cabe à lei tributária alterar ou definir conceitos. Se a contabilidade disse que este bem é imóvel, mas eu posso classificá-lo como material intermediário seguido as seguintes razões, é por isso que tem que consultar CPC, consultar a legislação, contabilidade pura, e quem vos diz é um advogado que respeita muito a contabilidade, porque é ela que dá regras objetivas, e aqui está definido, o legislador não pode interpretar, cansei de ver, consulta do Estado, olha, por que não pode? E aí nós perguntávamos, olha, você pode questionar isso, por que era importante? Porque se ele for imobilizado e eu for indústria, eu vou embutir o IPI na base de cálculo, eu vou aumentar o custo de aquisição. Por conseguinte, eu não vou poder crédito. Agora, se ele for material intermediário, ele se desgasta no processo, é ferramental, e aí o IPI, né, nós estamos viajando, antes de falar de IBS e CBS,
A questão é outra. Agora, tem que ter fundamento contábil sólido, porque é ele que vai lastrear o fundamento jurídico. O advogado não inventa, ele busca fundamento. E aqui é ciência contábil pura. Tá? Fica bem claro isso, respeitado isso, fica o alerta, que você tem que segregar as receitas. Então, veja, se eu tenho um imóvel que é usado para finalidades distintas, por exemplo, eu tenho um imóvel lá de 1.000 metros quadrados, eu preciso só de 200 metros quadrados para a minha atividade. Eu loco os outros 800. No contexto do IBS, da CBS, não haverá problema, porque a locação será tributada para conseguir vai dar direito ao crédito. Mas, se ele é um imóvel que está vazio, que não é usado, que não tem a ver com a atividade, é bem provável que lá na frente você tenha a cláusula de créditos. Então, entra em campo aqui o exército de um homem só, de uma mulher só, né, que é a estrutura de custos da contabilidade, o pessoal que é habituado à forma preço e que tem que ter um conhecimento sólido em informação de preço, né, estrutura de custos, para entender o que é que entra no custo do produto. Porque assim como nós vimos no ICMS a regra de que tem que haver um vínculo com a atividade, ou seja, a tal da conditio sine qua non, em latim, condição sem o quê? Sem isso, eu tenho como produzir aquilo? É aqui que reside a discussão do ICMS e que, a essa altura dos acontecimentos, faltando aí menos de um ano para entrar em vigor a CBS, para quem não quiser discutir, não vale a pena. Agora, você já levantou quanto você fez de investimento nos últimos 5 anos? Analise, pense, encomende um estudo de viabilidade, vê se vale a pena discutir, e isso tudo com muito cuidado. Por quê? Não é porque nós somos advogados que nós recomendamos, vamos discutir. Não. O artigo 1º, 2º, 3º e seguintes da Constituição Federal diz que o direito tributário, o direito como um todo deve ser apreciado no judiciário. E se existe espaço para discussão, nós temos que estar preparados. Todavia, lembre-se, não é caso de mandado de segurança, é caso de uma ação ordinária, existem uma série de custos, né, que você tem que considerar, inclusive se perder, tá? Diferente do mandado de segurança, e que você tem que analisar com o seu advogado, ver se vale a pena a empreitada. Porque aqui entra também contabilidade. Notem, volte e meia, eu vou para lá e vou para cá. Né? Você tem que analisar risco de viabilidade, custo de aquisição, ou, principalmente, vale a pena, o resultado justifica, sim, não. Tudo isso é uma decisão conjunta com profissionais de contabilidade, profissionais de direito e, principalmente, quem decide? O empreendedor, a saber que ele poderá ter custos. No artigo, voltando a 47 da Lei Complementar 214, consta que o contribuinte sujeito ao regime regular, e é lógico, nós temos regimes específicos onde há vedação de crédito, ele pode se apropriar de crédito IBS e da CBS quando ocorrer a extinção de qualquer das modalidades, pagamento, compensação e assim por diante, né? De débitos relativos aos quais seja adquirente, excetuadas exclusivamente aquelas consideradas de uso ou consumo pessoal nos termos do artigo 57. Existem parágrafos, mas se você observar interpretação sistemática e excludente, né, ele existe, regra, define, e não há restrição ao material de construção, o que nos leva à conclusão de que hoje que eu digo a partir de janeiro de 2027, esta restrição que hoje nós temos no ICMS, que é questionável sob nossa ótica particular, né, e que você tem que analisar com muito carinho, ouvir, né, aqui já não haverá. Agora, isso não quer dizer que você não tenha que segregar, separar, definir, e isso a partir de 2027. Sempre lembrando, no contexto do ICMS, que além da discussão, nós temos o histórico, né, de que, evidentemente, isso é possível. É óbvio que nós não vamos trazer esse comentário aqui, né, e não vem ao caso, não quer dizer que seja algo que hoje possa ser usado, e é uma situação pontualíssima, investimento muito pesado, e aí o Estado tinha interesse. Mas, Gilberto, o Estado pode fazer isso? Olha, se nós formos pegar a Lei Candir, voltando a falar de ICMS, não há lugar nenhum dizendo que não pode fazer crédito em material de construção, imobilizado. Houve uma interpretação de que o crédito é físico. Agora, se o Estado entende que aquilo está dentro do contexto, o Estado flexibilizou o entendimento, permitindo o crédito. Então, isso pode acontecer, sim. Ah, mas o Estado pode fazer isso? Olha, gente, se você for pegar os dispositivos constitucionais que tratam da atribuição estatal,
Entre elas está o fomento fiscal, fomento financeiro, né? E aqui o Estado é o maior interessado em atrair investimentos para gerar emprego, gerar renda e, em última análise, gerar tributo que vai dar sustentação ao crescimento do Estado. É assim que funciona, não tem nada de incorreto nisso. É para isso que existe gestão. Nós trabalhamos aqui há muitos anos fazendo trabalho de consultoria, de regime especial, de Paraná competitivo. Temos uma equipe que faz isso e tudo isso é analisado. Pode ser que seja possível para A, pode ser que não seja possível para B. Você tem que analisar, não é receita de bolo. Né? Você tem que estar preparado. Bom, voltando aqui ao artigo 47 da Lei Complementar 214, para a gente começar a caminhar para o fim, a única restrição que existe é o conceito de uso-consumo pessoal. E o artigo 57, ele elenca uma série de situações, já foi objeto de outro momento, do que aqui não pode gerar crédito, e ele elenca o que aqui não gera crédito. E são aqueles bens que não têm a ver com a atividade. Nós temos defendido que essa lista, né, não é uma lista taxativa, mas é uma lista exemplificativa. Porque o primeiro exemplo, lá no inciso 1 do 57, na letra A, fala em joias, pedras e metais preciosos. Ora, se eu sou uma indústria de panificação e invisto em joias para ter amanhã depois algum bem para oferecer em garantia ou coisa do gênero, ela não tem nada a ver com a atividade e qualquer bom profissional de custos vai provar isso. Porque ele tem que ter nexo de causalidade. Agora, e se eu sou um ourives, se eu faço joias, se eu comercializo, opa, isso já não é consumo pessoal. Olha a importância da classificação contábil. Eu brinco aos meus alunos, né, principalmente quando falo em hermenêutica tributária, que quem me acompanha sabe, eu sou um apaixonado, né? Estamos trabalhando no livro e vamos lançar em breve, mas já temos lá treinamento nessa área, que você tem que ver todo esse contexto. Existe um nexo de causalidade entre uma coisa e outra. Então, se eu sou um ourives, a joia vai poder. Aqui tem lá bens, ali na F do inciso 1, bens e serviços recreativos. Então, eu tenho lá um jet ski, o nome da empresa. Fica na casa da praia da empresa. Gera crédito? Não. Mas e se a empresa trabalha com aquicultura, piscicultura, tem aquelas fazendas de camarão, coisa... Ela precisa fiscalizar. Como é que eu provo isso? Eu tenho que lançar, evidentemente, na contabilidade, demonstrar. O fisco pode duvidar? Claro que pode. Princípio da presunção iuris tantum, oriunda do artigo 116, parágrafo único, né, do Código Tributário Nacional, né, que foi colocado a partir da Lei Complementar 104 e que foi reconhecido, né, pela DIN 2446, dizendo que a autoridade poderá desconsiderar aquilo que ele entenda de dissimulação. Ou seja, você está escondendo algo. E aí nós entramos, o conceito de presunção iuris tantum e a presunção relativa. Você que vai ter que ter prova. Por isso que nós estamos convidando o pessoal da contabilidade a ter documentação comprobatória, ter toda a descrição para que é usado, como é usado, para que a hora que a fiscalização chegar, e olha, quando eu digo chegar, ela vai chegar eletronicamente. Porque o sistema vai dizer, opa, está vetado, explique-se. Você vai ter que ter a explicação. Né? E aqui fica uma dica, quem ainda não leu o artigo 335 da Lei Complementar 214. Né? Caracteriza a omissão de receita, ocorrência de operação sujeita. Eles elencam 13 situações em que a contabilidade se demonstra como sendo a peça mais importante do tabuleiro, que para mim é a rainha. Necessariamente o rei você termina o jogo, mas sem a rainha, para você vencer o jogo, você tem que ser muito bom enxadrista. E eu diria que a contabilidade é a rainha. E o rei é o empreendedor, a empreendedora, sempre. O rei, né, é o sempre. E aqui, porque é uma figura machista. Não, não é. É uma figura de época. O jogo de xadrez ele foi inventado para servir como jogos de guerra. Quem é apaixonado sabe que eu posso milhares de combinações. Então, gato o ambiente, a gente chama de teatro, e é montado com as peças. É assim que funciona. Vamos olhar de forma histórica objetiva, que dói menos, a gente é muito mais sensato. Mas o importante, eu assumo, para mim a rainha, mas quero lá que tem essa mobilidade. Então, a contabilidade é a rainha. Ela é que vai dar suporte para que às vezes o rei que não manda, que não é a rainha,
partir do IBS da semestre teremos essa possibilidade. Fica bem claro que no contexto semestre hoje não há essa possibilidade. Do ponto de vista jurídico, não há, você vai ser autuado, você tem que fazer isso com um único quadro. Fica bem claro a segregação, a separação. Como é que vai ser feito isso? Provavelmente o regulamento vai trazer algo parecido nas 48 parcelas que nós temos hoje. E por quê? Porque hoje nós não temos isso ainda. Ele está. Né? Bom, já falei mais e eu espero que nesse último, porque eu tenho ponto, oferece um monte de considerações, e você pode ter dito, poxa, ele poderia ter tratado. Poderia, mas eu não lembrei. Você quer lembrar? Tem um jeito. Você quer lembrar, você poderia complementar o tema do episódio 213, falando, nós vamos com mais prazer, exercício do seu nome, a sugestão, a pauta. Tem dúvidas? Olha, não ficou claro isso. Se você vai preferir perguntar de novo na fita, porque você, fica bom, no meu tempo, né? Você, do tempo que você voltava a fita cassete, o jovem há mais tempo vai entender. Quem não é da geração não vai entender nada do que eu estou falando, né? Às vezes eu falo em disco vinil para minha filha, né, mais nova. A primeira vez que eu apresentei para ela uma máquina de escrever, ela perguntou onde é que estava a tecla Enter, né? E eu expliquei que a tecla Enter era a tecla em que eu digitava e puxava o carro, né? As gerações mais novas não têm a menor noção de que seja isso, né, gente? Se você tem dúvidas, então, você tem duas formas de fazer. Manda para o nosso e-mail, momentoconsulte.com.br, ou então aqui embaixo, né, para ter um comentário. Sugestões, comentários, como é bom ouvi-los, como é bom atendê-los, nós sempre estamos dando notícia, olha, veja no episódio tal, a resposta assim por diante. Essas duas formas, nós teremos o maior prazer em atendê-lo, você estará colaborando com o conteúdo, você sabe que você agora pode acompanhar, né, via Spotify, e tudo isso que nós estamos de referenciamento, nós vamos colocar um linkzinho lá embaixo para que você possa se localizar, é o diferencial. E aí, pode errar, tem o que fica faltando antes que você faça aquele desligamento. Né? Primeiro, se você não está recebendo nossas notificações, você não está inscrito. Embaixo existe um espaçozinho para você se inscrever. Se inscreva, você vai receber. E não quer demais falar entre você. Curta, compartilhe, comente. E por fim, nos acompanhe nas nossas redes sociais. Nós estamos lá no LinkedIn, no Instagram, né, no Facebook, aqui. E estaremos disponibilizados sempre que você quiser. Tá bom?